De volta para mais um O Perito Podcast com Jean Rothman da Gama Tecnologia. Estamos falando sobre automação. Nos blocos anteriores falamos sobre automação de uma maneira geral, falamos sobre áreas comuns e agora nós vamos falar sobre áreas privativas. Para você que está chegando agora, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Se você gostar, compartilhe o nosso vídeo, clica, dá um joinha e clica no sininho se você quiser receber notificações dos novos programas. De novo com o Jean Rothman, da Gama Tecnologia. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Ansel. Qual foi a sua sensação de participar do nosso podcast nos 2 primeiros blocos? Muito bacana, muito boa a dinâmica do podcast, as perguntas muito pertinentes. Os nossos assuntos são muito procurados, são muito interessantes, são sempre assuntos atuais, né? E a gente tem um número de visualizações recorde, assim, é muita gente para esse tipo de segmento. É claro que a gente não pode comparar com os influencers de outras coisas, mas no segmento condominial e diretamente para o nosso público-alvo, que são os síndicos, principalmente os síndicos profissionais, mas também os síndicos orgânicos também, nós temos uma penetração muito interessante. E vamos direto para o nosso assunto aqui, que é a automação em áreas residenciais, nas áreas privativas. Que tipo de trabalho é mais comum aqui? Você já falou um pouquinho de controle de ar-condicionado, de persiana. Tem alguma outra coisa que você queira acrescentar? As coisas mais procuradas pelos clientes, sem dúvida, cada projeto é único, é personalizado em função dos moradores, da família, dos gostos e preferências. Os itens mais procurados são o controle de iluminação, onde você tem dimerização, cenas, você pode ligar e desligar vários ambientes da casa de uma vez só, ou a casa inteira. Você vai sair de casa, você desliga tudo, apaga tudo. Isso é importante principalmente em casa de vários pavimentos, apartamentos grandes, residências grandes. A parte de entretenimento, de áudio e vídeo, som ambiente é muito procurado hoje, principalmente os apartamentos, tem varandas com churrasqueira, áreas comuns, áreas sociais de residências, home theaters. As pessoas estão muito em casa, principalmente esse período de pandemia, então elas têm séries, filmes, querem ter som e imagem com uma qualidade imersiva. Mas, as pessoas te pedem para priorizar a economia ou priorizar o conforto? No residencial, priorização de conforto, sem dúvida alguma. Ou seja, para poder acionar as coisas sem ter que se deslocar para um outro andar da casa, alguma coisa assim. Exato, também. Na área de entretenimento, se você tem um home theater que tem 5, 7, 10 controles remotos, isto é um incômodo para a esmagadora maioria dos usuários, ninguém gosta disso. Então você hoje consegue... Você fala assim de pegar um controle para uma coisa e outro controle para outra. Exatamente. Quer centralizar tudo num controle universal. Exatamente. E aliar isso a comandos de voz. Então você pode entrar no ambiente e ligar o home theater. Então automaticamente ele desce um lift, liga o projetor, desce uma tela de projeção, apaga as luzes, fecha as cortinas, liga o receiver, faz o chaveamento para a fonte certa que você vai usar. Agora, as pessoas instalam tudo isso para utilizar mesmo ou só para mostrar para o amigo que funciona, que a casa dele é super bem equipada? Não, a esmagadora maioria das pessoas hoje realmente utilizam. Existe uma pequena parcela que faz algumas coisas por status, sempre houve, acho que sempre vai existir. Eu quero ser melhor que meu vizinho, por exemplo.
sempre existe essa competição, desde o automóvel até Sim, o gramado mais bonito, mas as pessoas realmente estão priorizando o conforto e usam muito, né, com os filhos, com amigos, cada vez mais. Quer fazer um jogo de futebol em casa, com um churrasco, fazer festa. Agora, não se perde também de vista a questão da economia, né? Sem dúvida. Se você tem uma prática de economia de energia, vira até algo sustentável, não ter um desperdício de luzes acesas sem necessidade, muita insolação porque as persianas estão abertas, isso te gera um consumo maior de ar-condicionado. Isso é verdade, não tinha pensado nisso. E existe uma coisa muito interessante, e é uma conta que é feita em ambientes de escritório, por exemplo. Você sabia que na iluminação, cada 3 watts de consumo de uma lâmpada, você acaba gastando 1 watt de ar-condicionado. São números assim espantosos, né? Exatamente. Com o LED isso talvez tenha diminuído, porque o LED esquenta menos, mas na época das incandescentes, das fluorescentes, das halógenas, essa é uma conta que as pessoas não avaliam. Então, cada 3 watts que eu consigo economizar de energia de iluminação, eu economizo 1 watt de ar-condicionado. Eu estou lembrando agora que quando começou a onda de fazer o fechamento dos prédios comerciais com pele de vidro, onde são só caixilhos e pouca parede, isso cria um efeito visual muito legal, você enxerga muito mais de dentro para fora, enfim, arquitetonicamente é muito interessante, né? Mas isso criou um problema de um mau isolamento térmico das salas internas. Isso gerou um problema térmico, às vezes grave, onde você precisa ter uma carga maior, um dimensionamento maior de ar-condicionado, e uma necessidade de filmes protetivos nas janelas, persianas que diminuem essa carga térmica no ambiente. Jean, além da questão de conduítes finos, típicos de residências antigas ou de apartamentos mais antigos, né? Problema de caixa de passagem que você não encontra, tal. Que outro tipo de dificuldade você encontra assim mais para implantar um sistema de automação dentro de uma área privativa, uma residência ou de um apartamento? Muitas vezes a própria cultura e a percepção do usuário, e às vezes uma experiência ruim no passado. A pessoa nunca experimentou um sistema de áudio e vídeo de melhor qualidade, então ela acha que ela não tem necessidade, que somente a TV é suficiente. Algumas vezes ela teve uma automação de uma geração antiga, ou mal projetada, ou mal instalada, que ou não funcionava, ou a pessoa não conseguia, não sabia usar. Então ela passa a ter a percepção de que a automação é algo ou caro, ou ruim, ou que não funciona. Isso mudou radicalmente. Os sistemas hoje são muito amigáveis para uso, muito intuitivos e muito robustos. E se bem projetados, instalados e implementados, eles são muito fáceis de usar e garantem um conforto e uma usabilidade por muitos anos. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que a gente não falou aqui hoje. Nós estamos sempre falando em implantações que melhoram o conforto, que possa também refletir numa maior economia. Mas a questão é a seguinte: a automação também é acessível para pessoas ou para imóveis que não sejam para pessoas, não vou dizer de pessoas de baixa renda, mas que não sejam bilhardários. Tem casas um pouquinho assim, de um nível um pouco mais baixo, uma classe média e tal, que quer automatizar, mas morre de medo de que aquilo ali vai custar uma fortuna, que ele não vai poder nem pagar a implantação e nem pagar o funcionamento daquilo. Pode ser também, eu posso pensar em residências, em classes assim, que também possa ter esse tipo de conforto? Pode.
Existem sistemas hoje que a gente chama de faça você mesmo, como o americano diz, o do it yourself, onde você pode adquirir algumas soluções mais simples, mais de entrada. Você adquire no mercado, o próprio usuário instala e tem alguns benefícios já da automação residencial, sem a necessidade de contratar o integrador, onde sem dúvida isso é um pouco mais oneroso para uma classe média. Então você está dizendo que o teu trabalho, então, ele pode dizer que ele acaba encarecendo essa implantação? Veja, todo o trabalho que depende de uma mão de obra especializada e de um trabalho baseado em projeto, em sistemas que na maioria das vezes são importados, ele acaba sendo um pouco mais oneroso para a classe média, que tem um orçamento um pouco mais limitado no seu apartamento novo. Ele acaba priorizando a geladeira, a TV, a cozinha. Então, acaba sendo um desafio para você viabilizar um tipo de instalação dessa para uma pessoa que tem seu orçamento um pouco mais limitado e mostrar para ele como que isso pode refletir em ganho para ele. Aí, o ganho que a gente fala não é apenas o ganho financeiro, não é só economia financeira, mas se ele tem, por exemplo, uma situação de conforto melhorada na casa dele, isso vai refletir em ele estar mais descansado no dia seguinte, vai estar mais disposto, vai aproveitar melhor os seus momentos de lazer e seus momentos que está em casa, vai atrair ele para ficar dentro de casa e não gastar com diversões fora. Ou seja, existe um ganho indireto também, né? Sem dúvida. É válido quando privilegia conforto, ter uma noite de sono mais tranquila, por N motivos, ele acaba sendo tendo mais energia, sendo mais produtivo no trabalho, tendo mais tempo para a família. Eu sou muito chamado em condomínios para fazer laudos porque a pessoa está descontente, que sempre que alguém faz churrasco, ele sente o cheiro no churrasco na churrasqueira dele, que não está sendo utilizada, ou eventualmente há um retorno de fumaça. Bem, as churrasqueiras têm uma tampinha que isola a churrasqueira da unidade do duto da chaminé, onde tem a exaustão da fumaça das outras churrasqueiras. Chama-se damper, é uma tampinha, né? E muita gente nem sabe que aquilo existe e muita gente deixa aberto quando poderia estar fechado. Não poderia ter, por exemplo, um sistema de automação que quando alguém faz o churrasco, os outros damper que não estão fazendo fecham sozinhos? Sim. Você pode fazer um sensor de temperatura na churrasqueira associado a um atuador elétrico nesse damper. Se a temperatura está baixa, o que significa que a churrasqueira não está sendo usada, esse damper fica fechado. E dependendo da temperatura, você abre o damper ou a pessoa abre manualmente na hora de fazer o churrasco e esse sensor só manda fechar. Num condomínio de um padrão não tão alto, você pode simplesmente ter um sensor que te avisa se esse damper está aberto e acende uma luz ou toca um alarme para o morador fechar esse damper. Ou seja, se você não quer gastar com um fechador, com um fechamento automático, sim, você pode gastar menos só com um aviso para que você vá lá e manualmente você fecha. Exatamente. Ou seja, existem soluções que podem, de repente, viabilizar a instalação de equipamentos de automação, mesmo sem gastar uma fortuna, como é o folclore, como que se acha que acontece. É verdade? Sim. É por aí. Mais uma pergunta, Jean. Essa é interessante. Vem do Kenji Ohata, Praça da Árvore, São Paulo. O Kenji pergunta o seguinte. Eu vou ler aqui ipsis literis como ele mandou. No meu condomínio foi aprovado um projeto único de fechamento de sacadas. Quem quer fechar tem que contratar o mesmo projeto da mesma empresa.
É possível algo assim com automação? Então você veja, se uma empresa ela vende um projeto de fechamento de sacadas para um prédio inteiro, obviamente aquilo barateia muito a instalação, né? É possível baratear alguma coisa assim se você fizer automação por atacado, vamos dizer, nos apartamentos? Sim, é possível e já foi feito. Por exemplo, um condomínio, um edifício, foi feito um projeto onde todos os apartamentos já recebem instalado um kit básico de controle de iluminação. Então, todos os apartamentos já têm um painel com algumas zonas dimerizáveis, e isso é feito em todas as unidades e barateia... Sim, mas isso é na época da construção. E se o prédio já foi entregue sem isso e o síndico hoje quer implantar alguma coisa? Vai chamar a sua empresa, tá? A Gama Tecnologia. Então, a Gama é o seguinte, a gente quer aqui bolar um sistema de automação disso, daquilo, tal, né? Quanto custa? Como é que pode? O que você sugere para a gente? Para isso ter em quase todas as unidades, em todos aqueles que quiserem ter. Basicamente, o que as pessoas buscam hoje é uma rede Wi-Fi eficiente. Então, isso pode ser implementado em várias ou todas as unidades com um projeto único em função dos apartamentos serem todos iguais. Sim. Agora, as outras coisas de automação eu acho muito improvável todos os condôminos terem os mesmos desejos, anseios e quererem exatamente as mesmas coisas. Na verdade, Jean, o que acontece é que, como você está dizendo, as pessoas têm gostos e necessidades diferentes, e uma quer automatizar um item, o outro quer automatizar o outro. Agora, você pode ganhar um pouquinho também com você se instalando naquele prédio. O que quer dizer isso? Quando você vai fazer um trabalho, você tem que levar toda uma infraestrutura de trabalho para você. E se você puder fazer isso uma vez só, para várias unidades, isso traz uma certa economia, ou não? Sim, sempre que você pode trabalhar em várias unidades, você tem um ganho de escala. Ganho de escala, é a palavra que estava me fugindo. Sim, é válido. Então a resposta que eu tenho para dar, que nós temos que para dar para o Kenji, é que é possível, mas não é muito fácil você conseguir uma economia substancial com um trabalho assim por atacado, porque basicamente você vai ter o varejo também. Cada um vai querer automatizar a televisão, o outro vai querer botar uma tela, o outro vai querer automatizar as persianas e assim por diante. Exatamente. O mais comum de fazer esse por atacado é junto à construtora numa obra nova. Então, Kenji, você não vai conseguir uma economia muito grande por conta das diferenças de uma unidade e de um proprietário para outro. Porque cada um tem um tipo de necessidade, um tipo de preocupação, um tipo de interesse. Onde a gente vai conseguir, Jean, que eu imagino, é naqueles assuntos em que o interesse individual ele meio que se sobrepõe ao interesse coletivo. Sobrepõe não, ele mesmo que se sobrepõe. Tá? É um item que não é nem tão privativo, nem tão coletivo. Por exemplo, aquilo que nós conversamos há pouco sobre as churrasqueiras. Porque o dumper está no apartamento, mas ele está ligado a um duto de fumaça, uma chaminé, que é coletiva. Então, quando você tem algum tipo de interferência do individual para o coletivo, é mais fácil você conseguir alguma coisa assim do atacado, vamos dizer assim. Exato. A questão do dumper da churrasqueira pode ser colocada com um edifício já pronto, com todo mundo morando, a qualquer momento. Persianas motorizadas podem ser contratadas já para vários apartamentos e instaladas a qualquer momento, desde que se tenha uma mínima infraestrutura de alimentação elétrica no local das persianas. Ou seja, seria muito mais interessante se as construtoras consultassem como que você chama? Um integrador de sistemas. Integrador de sistemas. Gostei da palavra, integrador de sistemas. Só um complemento, hoje já existem persianas à bateria.
Então, você consegue fazer um retrofit, você consegue colocar persianas e cortinas motorizadas onde não há nenhuma infraestrutura elétrica. Então, eu vou te dizer mais. Se as construtoras tivessem esse interesse, sim, nos prédios de classe média alta, que não são um padrão muito elevado, haveria plenas condições de deixar uma infra para que os sistemas assim pudessem ser instalados sem custos astronômicos. Exatamente, onde você não precisa quebrar a parede e fazer novas tubulações e infraestrutura. Assim como apartamentos hoje de classe média e média alta já estão vindo com infraestrutura de ar-condicionado. Sim. A qualquer momento, o morador, ele compra o equipamento, ele instala a condensadora e evaporadora, a infraestrutura já está pronta, ele não precisa quebrar a parede. Isso tanto vai ser mais implementado, quanto mais as incorporadoras e construtoras enxergarem isso como um ponto que possa alavancar a venda das unidades. Sem dúvida. Todos querem apartamentos que ele possa agregar tecnologia, isso valoriza Sim. o imóvel e traz um grande conforto ao usuário. Jean, te agradeço muito a tua vinda ao programa, acho que foi muito útil. Você quer falar alguma coisa a mais para os nossos amigos síndicos? Eu que agradeço. Não é para mim, é para eles. Obrigado, Ansel, pelo convite. Eu agradeço a todos e fico à disposição para qualquer consultoria, projeto de automação residencial, áudio e vídeo e o que vocês precisarem. Foi um prazer. Bom, você vai receber no seu endereço uma caneca, uma linda caneca do programa O Perito. Obrigado. Vocês continuem mandando sugestões de pauta. A pauta de hoje ela foi sugerida por um dos nossos telespectadores, né, que ganhou também uma caneca como essa. Ele só pediu para não divulgar o nome, mas ele ganhou a caneca dele. Se você mandar perguntas, você vai ganhar a sua caneca também. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, clica no sininho se você quiser receber notificações dos próximos programas e dá uma curtida lá. Espero vocês nos próximos programas.